Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Pronto. E Rodrigo, quando quiseres. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Hispanenka. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. Mais uma vez com Pedro Machado, dos Jogos de Bola. Olá, Pedro. Olá, muito obrigado pelo convite, malta. Nós é que agradecemos, que já sabem, passem pela página do Pedro e pelo podcast também, que a página do Instagram é uma coisa espetacular e ele faz tudo sozinho. Passem lá, duvido que vocês não. Vamos hoje falar um bocadinho daquilo que é o Barcelona. Vamos começar aqui em 2017, na época 17-18, quando saiu o Neymar. 2018, aliás. Quando saiu o Neymar do Barcelona, que acho que foi aí onde começaram os grandes problemas. Que sabemos, havia aquele trio maravilha do Neymar, o Messi e o Suárez. Qualquer defesa tinha mesmo. E o Neymar também tinha uma grande relação de amizade com o Messi, claramente. É o maior jogador do Barcelona e que a partir daí o Barcelona nunca mais foi o mesmo. Pedro, achas que a saída do Neymar teve muita influência? Na crise atual do Barcelona, ou no... Exatamente, Oh, na crise atual do Barcelona. eu acho que não sei se terá sido o início do descalabro. Eu acho que é um bocado... Será um bocado... Acho que não é o único fator. Acho que houve outras coisas que aconteceram entretanto e que poderão ter gerado este descalabro. Mas claro que se Neymar lá estivesse, e sendo, por exemplo, uma companhia, entre aspas, de Messi, certamente que as coisas, que é um membro, não é? Messi é um membro muito influente no balneário do Barcelona, com o Neymar lá dentro as coisas poderiam funcionar de forma diferente, poderiam ser mais harmónicas eventualmente. A saída do Neymar acontece curiosamente na mesma temporada, ou nas vésperas da mesma temporada em que Ernesto Valverde entra, e o Ernesto Valverde acaba por ser um bocado um yes man da direção. É uma pessoa que acaba por estar à vontade com aquilo que a direção faz e até, na minha opinião, acabou por desvirtuar um pouco a cultura do Barcelona. Agora, se a saída do Neymar se proporcionou por causa da entrada do Ernesto Valverde, eu duvido muito. Eu acho que está mais relacionada com, não queria dizer ganância é uma palavra muito forte, mas de facto ele foi ganhar mais, não é? Portanto, e os próprios representantes do Neymar também ganharam muito com a transferência dele e pronto, eu acho que foi mais por aí. De facto não contribui para que as coisas estejam bem no Barcelona, mas eu não creio que tenha sido o único fator a desencadear esta crise que o Barcelona vive. Todos sabemos que o Barcelona agora tem alguma necessidade de vender, porque o clube está em crise, que o Barcelona vivia muito do turismo e a verdade é que é quase impossível tirar os jogadores do Barcelona. Em parte deles tem cláusulas de 500 milhões no contrato, porque a partir da saída do Neymar, 22 milhões para o PSG, o Bartomeu começou a pôr cláusulas altíssimas e a dar salários altíssimos aos jogadores. Blanco, achas que isso também contribui para a crise que vive agora no Barcelona? Em primeiro lugar, olá a todos. É assim, eu acho que esta crise, pronto, como eu estava a dizer, não pode ter nascido só de um fator e pronto, claramente que um dos fatores é esse. Até posso fazer uma comparação um bocado estúpida, mas vou pegar, por exemplo, quando o Bruno Carvalho no Sporting comprava um jogador e metia, pumba, 60 milhões em tudo o que era jogador. Castanhos, o Spalvis, até aquele André que entretanto foi para o Grêmio. André Balada.
André Balada, isso mesmo. Tudo que era jogador tinha 45 ou 60 milhões de cláusula. Óbvio que, deixa cá fazer as contas, ninguém saiu por esse valor, nenhum deles. No Barcelona, óbvio que pode acontecer o mesmo, porque quer proteger os seus ativos. Pronto, notou-se agora com o Messi, se bem que é um caso diferente, porque é dos melhores jogadores da história, vá top 2, é de certeza. E tem uma causa de 700 milhões e foi só por isso que não saiu neste mercado, porque é aberto, que o Messi quer sair e que está super descontente no Barça. E podem ser um pouco reféns da sua necessidade de proteger ativos, porque alguns depois nem funcionam. Por exemplo, quando fôssemos falar das transferências, eu tenho uma lista mais completa, mas vou pegar só no exemplo de Arda Turan. Arda Turan chegou por 34 milhões ao Barcelona, saiu por 0. Não foi por 0, foi 650 mil para o Galatasaray. Então peço desculpa. Então, pronto, é óbvio que ele também, por acaso agora não tenho o valor certo, mas certeza que a cláusula de rescisão dele foi por 34 milhões para o Barcelona. A cláusula de rescisão não era pequena, de certeza. E depois acho que era 120. Pronto, lá está. É assim, eu acho que em qualquer altura do futebol, mesmo quando ele estava a jogar bem, eu acho que em qualquer altura do futebol, dizer, eu até pagaria 120 milhões para o Arda Turan. Eu acho que seria descabido. Mas sim, pode totalmente ser um dos fatores de que o Barcelona tem dificuldade em gerar receita, e isso é óbvio que depois leva a que o clube tenha crise, mas nesse sentido mais financeira. Rocha? Bem, antes de mais, olá a todos. E agradecer outra vez ao Pedro por ter aceito este convite. Obrigado eu mais uma vez. Quanto ao caso do Neymar, eu acho que não diria que é justificação para a crise que o Barcelona está a viver hoje em dia. O Neymar saiu do Barcelona em 2017, 2018 e já nessa época, ou seja, na época anterior, a sua última época no Barcelona, o Barcelona ficou em segundo lugar na Liga Espanhola. É verdade que ganhou a Copa do Rei, mas ficou também pelos quartos de final da Liga dos Campeões. Isso, digamos que já não foi uma temporada assim completa. Depois, na época em que o Neymar saiu e em que chegou o Ernesto Valverde, a verdade é que o Barcelona foi campeão espanhol e ganhou também outra vez a Copa do Rei. Ou seja, embora Neymar tivesse ido embora, houve uma pequena melhoria, pelo menos na parte das conquistas. Portanto, eu acho que a crise hoje em dia justifica-se mais, principalmente pela última época, isso sem dúvida, porque não ganharam nada pela primeira vez já há não sei quantos anos. Segundo lugar na Liga, quartos de final da Copa do Rei, meias finais da Supertaça Espanhola e depois aquele descalabro na Liga dos Campeões que foi contra o Bayern. Por isso eu acho que sem dúvida que a saída de Neymar, ou melhor, se o Neymar tivesse permanecido no Barcelona, se calhar algumas das coisas que aconteceram não tinham acontecido, mas não se pode dizer que é justificação para o que está a acontecer hoje. A verdade é que desde a saída de Neymar houve muitos jogadores que não conseguiram integrar, e pode-se dizer que alguns por culpa do Messi, por exemplo, o Griezmann. O Messi não queria nada com a do Griezmann para o Barcelona. A verdade é que custou 100 milhões de euros e queria era mesmo trazer o Neymar de volta. A verdade é que a direção começou com a outra. O Griezmann não está a ser o Griezmann que foi no Atlético, mas há outros jogadores como, por exemplo, o Dembélé, mas por culpa dele não se ter integrado, também faltou aos treinos. E o próprio Arda Turan também integrou. Blanco, achas que o Messi deveria ser assim mais acolhedor com os colegas? Ou o que é que se passa ali no balneário do Barcelona desde que o Neymar os jogadores não conseguem integrar no plantel? Assim, é óbvio que qualquer jogador que chega ao Barcelona, especialmente jogadores dessas posições atacantes, o Griezmann, o Dembélé, até o próprio Malcolm, quando chegou lá, é óbvio que todos têm como referência o Messi, porque lá está, é top 2 dos melhores jogadores de sempre, faz uma posição parecida à deles, mesmo que não for igual, e usam sempre o Messi como referência, também por ser, em teoria, com aspas, o líder do Barcelona, com muitas aspas aí.
E é óbvio que vem com uma referência. Só que a questão é que Messi também não pode fazer as vontades todas à direção neste sentido. Não pode... a direção tira-lhe todos os suportes que ele tem dentro do balneário, suportes no sentido de pessoas próximas, de jogadores com quem ele se dê melhor, e depois espera que ele se dê muito melhor que os que vêm a seguir. Tirou-lhe Neymar, tirou-lhe agora dois suportes muito importantes dele no balneário, que era o Vidal e o Suárez, e agora deixando o Messi assim um pouco sozinho. Até deu a impressão que eles não querem que o Messi tenha apoios para se revoltar contra a direção. A questão é que o Messi já deu a perceber que não precisa de apoios ou não, vai se revoltar sempre. E lá está, eu até tenho a teoria que se calhar tirar o Suárez e o Vidal de cena foi para se relacionar melhor com os novos jogadores que estão a entrar, como por exemplo o Pjanic, o Trincão, por aí. Mas sim, por exemplo, em relação a essa, quando o Griezmann chegou, houve muitas notícias a dizer que o Messi desaprovava o Griezmann, desaprovava a sua ida para o Barcelona, claro. E que preferia o Neymar, e que a direção estava a ir contra a vontade do Messi. A questão é que, em primeiro lugar, o Messi, por muito espetacular que seja, não é o treinador nem a direção, e tem que haver um consenso, principalmente entre essas duas partes. Atenção, que eu também não acho que a contratação de Griezmann tenha sido acertada. Estou a dar assim uma visão mais geral. Mas o Messi também não pode, vou dizer, amoar, entre aspas, tipo, contrataram um jogador que eu não queria, então agora vou ficar chateado. Também não pode ser por aí. A questão é que também não pode ser feito bobo, pela direção, que acho que nessa altura não estava a ser, mas que acho que agora com o despachamento de Suárez e do Vidal, acho que está a ser. Acho que agora sim. E, portanto, respondendo à tua pergunta, se calhar é arranjar um pouco o meio termo. É óbvio, porque o Messi não é antipático. O Messi não é... Chega alguém novo e... não quer saber de ti. Não é por aí. Tem de haver, acho que, um consenso entre essas duas partes. Rocha? Uhum. Bem, isto pegando aqui um pouco também na parte dos apoios que o Blanco estava a falar, eu acho que assim, dos jogadores que têm acompanhado o Messi neste percurso no Barcelona, diria que os únicos dois que se mantêm é o Piqué e o Busquets. São assim os dois jogadores que o acompanham já desde os tempos do Guardiola. Mas e agora falando mais nesta época, eu acho que sem dúvida que o principal parceiro do Messi vai ser o Coutinho. Acho que, e pelos jogos que vi, tanto de preparação como o jogo de ontem, eles estão a entender-se bem. Eu sinceramente, quando o Griezmann foi para o Barcelona, achava que ele se ia entender melhor com o Messi, mas se calhar o Messi não foi assim tão... O Griezmann não está a jogar na posição dele. Sim, isso um pouco também. Isso pode justificar os números que ele não tem e que tinha no Atlético, não é? Mas achava que ele se ia dar melhor com o Messi. Se calhar o Messi, vendo que era como quase que o substituto do Neymar, não o acolheu assim de uma forma muito... da melhor forma, ou seja, o Griezmann chegou lá e achava que ia fazer grandes golos e assistências, e o Messi continuou a ser a estrela da equipa, e acho que assim vai continuar a ser pelo menos esta época. E agora também passando um pouco às épocas anteriores, ou melhor, a época passada, digamos que o Suárez foi o jogador mais importante para o Messi. E se calhar, diria eu, não sei se o Messi já sabia ou não, mas um dos fatores que não levou o Messi a fazer ainda mais força para sair foi ter lá o Suárez ainda. Não sei se na altura em que ele desistiu do processo contra o Barcelona sabia que o Suárez ia sair, mas como não sabemos isso, eu assumo que ele achava que o Suárez ia continuar. Porque com a saída do Neymar foram os dois parceiros do ataque do Barcelona, e era o que fazia o Messi minimamente feliz no Barça. Depois, quanto às outras contratações, houve algumas que falharam de certa forma, como o Blanco já disse, o caso do Malcolm, por exemplo, que também chegou por 45 milhões, se não me engano, 41 milhões, mas
houve algumas que se calhar ainda estão para afirmar, como é o caso do De Jong, que chegou do Ajax por 75 milhões, que eu acredito que Mais ainda vai uma ser uma vez, grande o contratação. não está a jogar na sua posição. Pronto, exato. Se calhar também pode ser o Barcelona que não os consegue tirar o melhor deles, mas outro exemplo Isso é o aí caso do Coutinho. acho que já nem é tanto um problema da estrutura, já das pessoas que escolhem para treinadores. Sim, isso também, vamos ver como é que é este ano com o Coman. Mas como estava a dizer, outro caso é o do Coutinho, que chegou por 145 milhões e ainda foi emprestado a época passada ao Bayern e foi o que se viu. E passou de 145 milhões para 150. Como o Bayern ganhou a Champions, o Barcelona lá teve de Exato. pagar mais 5 milhões ao Liverpool. Portanto, tem havido se calhar alguma má gestão, também pouco acolhimento de alguns jogadores do Barcelona, mas esperemos para o bem do futebol que seja algo que mude esta época. Pedro? Sim, eu não acho que. Lá está. É certo que o Messi terá alguma influência no balneário do Barcelona, eu acho que isso é indiscutível. E eu acho que o próprio Barcelona, entre 99 e 2005, o Barça não ganhou nada. Foi o período em que. Foi dos piores períodos da história do Barcelona. Em 98 tinha Luís Figo, que saiu entretanto para o Real Madrid, e eu acho que há aqui um pormenorzinho na saída do Luís Figo que é muito interessante, que é em 2000 aliás, foi quando o Figo saiu em 2000, o Figo custou 60 milhões ao Real Madrid. E neste momento estamos a olhar para uma transferência de 2000, exato, do ano 2000, que foi a terceira mais cara da história do Barcelona, no ano 2000. Isto é revelador. A seguir foi o Arthur, que foi já esta época por 72 milhões, e depois foi o Neymar por 222. Portanto, isto é um bocado sintomático daquilo que já estavam a dizer em relação à forma como o Barcelona valoriza ou não os respectivos ativos e a própria gestão de... Lá está, encostaram-se se calhar um pouco nas receitas de bilheteira, um pouco naquilo que é o próprio clube. E esta questão, a pandemia veio certamente, ou pandemia, como diz Jorge Jesus, será uma coisa que tem afetado de forma mais incisiva o Barcelona. E eu gostava também de chamar a atenção aqui um pormenor que está relacionado também com a saída do Figo. E a forma como o Barcelona voltou a ganhar. O Barcelona voltou a ganhar com a entrada de um menino chamado Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho foi referência, entretanto saiu, depois o Messi assumiu esse papel de referência. Portanto, também houve Cruyff, houve Ronaldo no passado, houve Romário até. Parece que há sempre uma referência no Barça. A avaliar pelo jogo de ontem, eu acho que o Messi está entregue à causa e eu acho que o Messi não quer, obviamente não quererá mal ao Barcelona. Eu acho que o Messi quer jogar à bola e mostrar todo o seu talento. Mas não sabemos como é que vai gerir toda a questão que envolve a direção, todos os mimos, entre aspas, que merece que lhe sejam dados, porque ele é um jogador único na história do futebol, mas não sabemos até que ponto ele vai gerir isso e não sabemos até que ponto não poderá estar instalada mais uma crise a longo prazo no Barcelona e pode acontecer por via de Messi ou não. Depende muito da forma como ele estiver entregue à causa. Ele esteve muito entregue à causa ontem contra o Villarreal e o Villarreal não é uma equipa qualquer, está muito bem estruturada pelo Unai Emery, mas é preciso ver, não é? É preciso ver também, a época não é só um jogo, vamos ver até que ponto a equipa se consegue regenerar com o próprio Ansu Fati, com o Trincão, o De Jong agora numa posição mais dele? Sim, exatamente, uma posição com a qual está mais familiarizada e o próprio Ronald Koeman poderá eventualmente contribuir para isso. Pelo menos são os dois alemães,
holandês, desculpa, e pode, lá está, pode contribuir para que haja aqui uma melhor simbiose ali no meio campo do Barça e pode fazer com que a equipa não se ressinta tanto competitivamente. Depois da saída do Messi, previsível saída do Messi no final da época, as coisas poderão, enfim, podemos estar a falar de outra coisa. Vamos ver até que ponto o Barça consegue criar as bases para uns anos futuros, mas tudo indica que esta direção não é para durar, portanto, enfim, vamos ver. É uma questão de esperar para ver. Acho que a próxima época será muito importante e esta também já vai ser importante para a história do Barcelona. E acho que dois jogadores que vão ter de amadurecer e muito, como o Pedro falou, são o Trincão e o Ansu Fati, e muito rapidamente. Acho que o Ansu Fati até já está mais preparado, até porque tem tanta competência para o lado dele. E é um jogador que toda a gente no Barcelona gosta. Estão a ver ali um novo Messi. E o Marcou Trincão, 2 gols em 4 minutos ontem. exatamente. E depois o Trincão Sim, também para não falar que nas últimas semanas também se estreou pela seleção e em estilo. marcou exatamente Uhum. pela Espanha. Portanto, está ali um jogador que é para ser utilizado, não pode estar no banco. O Trincão tem que ter um bocado mais de paciência, mas vamos ver. Mas a verdade é que a direção, uma parte que eu acho que o Barcelona tem de melhorar é muito nas, porque são 150 milhões gastos no Coutinho, 120 no Griezmann, 100 no Dembélé, 40 no Malcolm, ou seja, os jogadores que eram para substituir o Neymar saíram quase 2 vezes mais caro que o Neymar. Portanto, Rocha, achas que a direção do Barcelona tem de melhorar esta parte da gestão de finanças? Sim, isso sem dúvida. Isso é provavelmente o que está a fazer com que nesta altura o Barcelona esteja em crise. É contratarem jogadores por muitos milhões e depois alguns deles saírem por muito poucos milhões, não é? O caso, se calhar, não diria o mais flagrante, mas no caso do Malcolm, que vir por 40 milhões e depois sair logo para o Zenit, isto, imagina um adepto do Barcelona a olhar A para questão isso. é que só saiu, é que conseguiram fazer 40 ainda. Foi dos poucos negócios em que Pronto, conseguiram. mas tiveram 1 milhão de prejuízo. Mas sim, o rendimento desportivo não existiu, claro. Sim, mas eu acho, imagina, é a mesma coisa. Ok, não acaba por ser a mesma coisa, mas vou dar este exemplo. O caso do Imbolá, o Porto comprou por 20 milhões, conseguiu vendê-lo por 25, mas isso não deixa de ser uma má contratação. Ou Sim, seja, claro. Então, ainda podes pegar no Roberto no Benfica, se quiseres. Tiveram lucro. por exemplo. Por isso eu acho que algumas dessas contratações... Claro, tinha de bater no Benfica, Blanca, até no episódio do Barcelona. Claro. Por isso é que eu acho que algumas dessas contratações são mesmo assim... Ninguém consegue perceber bem o porquê delas. Agora, não deixam de haver algumas contratações que são de bons jogadores, mas ficamos assim um pouco na dúvida porque se calhar eles ainda não tiveram o retorno desportivo que achávamos que iam ter. Que diria que o caso assim mais flagrante é o do Griezmann, que pagaram 120 milhões por ele, tem feito alguns golos, mas ainda não se afirmou completamente. Ainda se falou de uma possível troca para o Atlético de Madrid outra vez esta época, com o João Félix. Com o namorado da Magui Coceiro, queres dizer? O Coutinho foi emprestado a época passada, portanto no fundo ainda não pode mostrar o seu valor no Barcelona. Vamos ver o que é que consegue fazer esta época. O De Jong também era o que estava a falar há pouco, embora se calhar não jogue na posição que jogava no Ajax, e embora tenha feito bastante jogos esta época, ainda não se afirmou como se esperava que se ia afirmar. E pagar 75 milhões por um jovem que na altura não sei se tinha 20 ou 21 anos não é mesmo brincadeira. Por isso, ou seja, há aqui uma diferença entre os jogadores que até se calhar valem o que a direção pagou por eles e outros que ficam muito longe disso. E, por exemplo, o caso do Arda Turan também. Digamos que não é assim a estrela que se achava que ia ser quando saiu do Atlético. Portanto, ou até do André Gomes, por exemplo, agora lembrei.
que pagaram 35 milhões, acho eu, à volta disso. Portanto, sem dúvida que a direção tem aqui a sua culpa. E as contratações é algo que o Barcelona já esta época, nestas janela de transferências e para as próximas, vai ter de ser muito mais cirúrgico, e vai ter, no fundo, vai ter de ter um pouco mais de cabeça a fazer as suas contratações. Pedro, achas que a direção tem muitas culpas nesta parte das finanças? Sim, lá está, conseguiu gerar tal mais-valia do Malcolm. Estávamos a falar do caso particular do Malcolm, mas fora isso, fora o Malcolm, por exemplo, tiveste mais 5 transferências acima desse valor, acima dos 40 milhões, que foi o Paulinho, o Alexis, o Figo, o Arthur e o Neymar. E o Figo, lá está, foi o tal caso que saiu em 2000, até gerou uma crise. Não acho que seja ele o único a gerar uma crise dentro do próprio Barcelona, mas contribuiu para que ela existisse. Foi ali uma seca de quase 6 anos de títulos, acho eu, e para o Barcelona isso é muito. E, portanto, aí houve se calhar um erro da própria direção em não manter, por exemplo, o Luís Figo, e neste momento a forma como... desculpa, barulho de fundo. Portanto, a direção acaba por fazer uma gestão um pouco, lá está, em termos de transferências é ruinosa, acaba por ser ruinosa, porque era como tinha dito há bocado, se calhar sentaram-se demasiado naquele sofá de conforto que é o estatuto do Barcelona, e agora com a crise sanitária que vivemos, não é? Acaba por... lá está, pode provocar aqui um efeito bola de neve e pode ter um impacto muito grande no próprio Barcelona. Eu só queria deixar um apontamento em relação ao Malcolm, que é, ele entrou por 45, saiu por 40, o Barcelona, lá está, pode até conseguido gerir o estrago, digamos assim, relativamente a esta contratação, mas quem saiu realmente beneficiado foram de facto os empresários, não é? Pois, Conseguiram sem dúvida. 2 transferências chorudas. E talvez até a Roma. Sim, exatamente. Portanto, há aqui uma... Não sei, acho que também há interesses acima ou fora do próprio Barcelona que não interessam ao próprio futebol e aos próprios clubes, não é? Blanco? Bem, eu acho que vocês já foram descobrindo. A malta que nos ouve regularmente, eu acho que já descobri que eu sou uma pessoa que gosta muito de números. Portanto, eu vou-vos dar uns quantos. Portanto, preparem-se que isto vai ser uma avalanche um pouco grande. Eu peguei aqui em algumas transferências que todas juntas o prejuízo é incrível e eu já faço as contas no fim. Então eu vou dizendo. Pronto, o Luís Soares foi para o Barcelona por 81 milhões, o Vidal por 18, o Mathieu, o Rei Mathieu, por 20 milhões. O Vermaelen por 19, Rakitic por 18, Arda Turan por 34, Alex Vidal por 17, André Gomes por 37, Paco Alcácer por 30, e Deulofeu foi para o Barcelona por 12 milhões após ter sido vendido por 6. Portanto, primeiro saiu, depois voltou. E depois voltou a ser vendido. Isto tudo dá qualquer coisa como 286 milhões em entradas e 69,5 milhões em saídas, o que dá 219,5 milhões de euros de prejuízo. É assim, foi o que vocês estavam a dizer. O Barcelona tem de ser mais cirúrgico. Eu peguei nestas, podia ter pegado noutras. Que pronto, eu podia ter pegado no Malcolm e adicionava 5 milhões de euros de prejuízo. Mas eu peguei assim nas mais escandalosas, pronto. Principalmente esta do Soares, pronto, 81 milhões e depois sai por 0, sendo que teve o rendimento que teve no Barça. Acho que é do outro mundo. Eu sei que ele é ridículo. Eu sei que ele oferece um salário muito grande, mas ainda assim, para despachar aquela desculpa de estamos a despachar a custo zero, mas os clubes têm de se preocupar com o salário e ao menos aliviamos a folha salarial, desculpa à Varandas, é desculpa à Sporting. Não sei se essa gestão ainda já chegou ao Barcelona, mas espero que não.
Mas é o que vocês estavam a dizer, têm de ser mais cirúrgicos, não podem ver uma pessoa que faz uma boa época, como foi o caso do Malcolm no Bordeaux, e pagar logo 41 milhões por ele. E é óbvio que a verba também foi maior porque ele já tinha tudo assinado com a Roma, portanto eles tiveram que dar mais ainda. E estou a dar esse exemplo como podia dar muitos mais. Por exemplo, lá está o Arda Turan, duas boas épocas, 34 milhões, também não pode ser. Não, o Arda Turan jogava muito. Está bem, mas ainda assim tem de se analisar melhor o contexto, é para isso que servem olheiros, contexto pessoal, contexto desportivo. O Arda Turan foi se talvez se o aplica jogador na mais mentalidade do influente. Barcelona, claramente que não se aplicou. E aliás, por acaso nem peguei aqui, nem sei quais é O que são os Arda valores Turan era o jogador mais influente das primeiras épocas de Simeone, em que o Atlético voltou ao final. Não Pois sei lá está, quantos mas anos, o ideal, às finais da Champions. a ideologia de um Atlético de Simeone é totalmente diferente da ideologia de um Barcelona. É o que eu estou a dizer, tem de se olhar muito para o contexto também, é para isso que servem olheiros, é para isso que servem analistas. E ou os do Barcelona não estão a fazer o seu trabalho, ou fazem e a direção não quer saber. Que também é uma possibilidade bastante forte, tendo em conta que esta direção já Eu tem acho que feito. aqui o Barcelona quis só roubar o Arda. Como era o melhor jogador do Atlético, podia dar resultado no Barcelona. Mas pronto. Sim, se calhar também era o objetivo de roubar o rival, também pode ser. Isso roubar... ainda é uma mentalidade ainda pior. Exato, É que já nem é exato. pelo seu valor, é só por prejudicar o rival. Isso ainda Exato. seria pior. E é assim, e também é tudo uma questão de perspectiva. Prejudicar o rival é dar-lhe 34 milhões? Não sei. Pelo melhor jogador do plantel. Olha, agora para tirarem de lá o Griezmann foram 120. Olha, outra vez. E o que é que eles foram fazer com esse 120? Foram buscar um miúdo para o futuro. Pronto, na primeira época não deu aquele rendimento esportivo, mas tudo correr bem nesta ou na a seguir, estava a começar a dar. Bem, uma das coisas também que se vai falando muito é da questão dos treinadores. O Messi não gosta, os jogadores não gostam, mas talvez aquele que houve mais polémica foi o Setien, que veio do Betis e acho que foi uma contratação ridícula. Eu tinha feito uma época no Betis boa, depois veio logo para o Barça. Acho que o Valverde, muitos não gostavam dele e sinceramente eu também não gostei muito do trabalho dele no Barça, é verdade, fazendo uma Liga Espanhola invicta, perderam nada contra o Levante, que ele se deixar o Messi no banco, mas nunca foi assim algo espetacular e a relação entre ele e os jogadores também nunca foi muito. Rocha, achas que tem influência naqueles resultados? É assim, o Barcelona esta época ainda começou com o Valverde, certo? Depois o Setien só fez 25 jogos, mas ainda assim acho que apanhou a pior fase do Barcelona. Pronto, exato. Mas acho que assumiu que esteve presente na pior fase do Barcelona. É assim, eu lembro-me, quando ele foi contratado pelo Barcelona, se não me engano, era visto como um grande treinador que poderia mudar o Barcelona pela época que tinha feito no Betis. Ele O Valverde também foi um bocado assim, pela época que ele fez no Bilbao, o Bilbao tem aquela regra de usar os jogadores baixos e ele meteu o Atlético Bilbao acho que em quarto, um bocado por aí. Pronto, lá está, e também um pouco pelo que o Betis fez na Liga Europa, que acho que já não chegava tão longe há algum tempo, ficou nos 16 avos, foi às meias finais da Copa do Rei com ele, ficou em 10º, mas digamos que não é assim tão mal para o Betis, e depois chegou ao Barcelona e achava-se que ia ser algo diferente do que na realidade foi. Ele acabou em 25 jogos ter 16 vitórias pelo Barcelona, não é algo positivo. E depois, assim, digamos que toda a época do Barcelona acaba por ficar manchada com a derrota nos oitavos da Champions. É algo que não se pode fugir, porque uma equipa como o Barcelona perder por 8-2 contra o Bayern, deixando aqui bem claro que era um Bayern todo poderoso, mas mesmo assim é o Barcelona, não há justificação possível para o que aconteceu. Por isso eu acho que esta questão dos treinadores, claro que teve influência. Nunca fui nem vou ser a favor de troca de treinadores assim a meio da época.
acho que não faz bem à equipa, não faz bem ao treinador. Quem sabe se o Setien tivesse tempo a preparar, se tivesse uma pré-época completa para preparar a sua equipa, quem sabe se não tinha feito melhor figura no Barcelona, nunca se vai saber. Acho que o que aconteceu agora com o Koeman é que é o correto. Se é a escolha certa ou não, veremos, mas isto é que é o correto. É um treinador pegar na equipa no início da época, montá-la à sua imagem e depois fazer o percurso na temporada. Eu acho que mais no caso do Valverde, como estavas a dizer, Rodrigo, por ele ter feito aquela boa época no Bilbao, aquela mais que uma, ele entrou na época em que o Neymar saiu, e por isso digamos que estava com alguma pressão extra, mas acho que no fundo, pelo menos na primeira época, conseguiu superá-la ao sendo campeão e ao tendo ganho a Copa do Rei. Embora acho que o Barcelona, nesta troca toda de treinadores, o que se pode reparar mais em que o Barcelona foi prejudicado é na Liga dos Campeões. Eles ganharam a Champions em 2015, se não me falha, e a partir daí acho que o máximo que chegaram foi uma meia final, no máximo, se não me engano. Ou melhor, nem sei se foi meia final, se foi quartos de final, mas ou seja, nunca mais chegaram a uma final, e por isso acho que os adeptos do Barcelona também são muito levados levados e com todo o direito, pelo percurso que a equipa tem na Liga dos Campeões. Por isso acho que é isso. Os treinadores não tiveram assim tão mau percurso nas competições internas, mas depois na Liga dos Campeões foi o pior que podia acontecer ao Barcelona. E depois isso espelha os despedimentos que houve no caso do Valverde e do Setien. Pedro? Bem, eu gostava de sair só aqui em defesa um bocadinho do Quique Setien, porque eu gostei muito do trabalho que ele fez no Betis. Ele pegou no Betis de raiz e lá está. Já tinham, como já disseram, é uma coisa que é muito importante para que um projeto tenha sucesso, é de facto pegar nele de raiz. De outra forma tu vais pegar no esqueleto ou nas ruínas, se calhar, no caso do Barcelona, nas ruínas daquilo que foi o trabalho do teu antecessor. E o Quique Setien apanhou um pouco isso, apanhou se calhar as tais ruínas do futebol do Ernesto Valverde e de tudo o que isso implica. Portanto, lá está, sou um admirador até do Quique Setien, da forma como pôs a jogar o Betis, e entendo porque é que o Quique Setien é criticado, mas eu acho que ele neste caso foi mais vítima do que culpado, e lá está, o Quique Setien era um treinador que já era alvo de interesse do Barcelona já desde janeiro de 2019, não se processou a saída dele, ele fez história com o Betis, depois lá está, pegou na equipa a meio da época, no Barcelona a meio da época. Eu acho que isso acabou por ser fatal, digamos assim. Mas relativamente a treinadores, nós observamos desde Johan Cruyff, que foi treinador do Barça entre 88 e 96, praticamente só há treinadores do sistema Barça na esfera Barcelona. Isto é, homens da casa como o Frank Rijkaard, o Guardiola, o Gerrard, o Luís Henrique e agora o Ronald Koeman. Portanto, vem aqui uma sequência de treinadores. Portanto, o Ronald Koeman vem aqui numa sequência de treinadores que já conhecem o próprio Barcelona, no caso do Pep Guardiola e do Luís Henrique, e se não me engano até do Frank Rijkaard, são treinadores que já conquistaram a Champions pelo Barcelona. Portanto, é muito isto. É muito isto que o Barcelona procura na sua... Alguém que conheça a cultura do clube, alguém que possa de facto levar a equipa, lá está, estruturar a equipa
de acordo com o clube, e o Ronald Koeman é um desses homens e poderá eventualmente ter sucesso. Enfim, lá está, o Barcelona, vou-me repetir um bocadinho, mas o Barcelona é um clube muito particular, não é? Com uma estrutura assente na formação, tem um estilo de jogo muito próprio desde pronto, e começa mesmo na formação, e é complicado fazer revoluções, e foi aí que o Quique Setién se calhar encontrou um dos maiores obstáculos da sua carreira. Depois lá está, o Ronald Koeman se calhar já estará mais jogando, já tendo jogado pelo Barcelona, estará mais familiarizado com isto e poderá, lá está, trazer de volta aquela mística e ter uma mentalidade que está mais de acordo com aquilo que é o Barcelona. Se tem competência ou não para o fazer, isso é algo que já, lá está, como já foi dito, vamos ter que esperar para ver, não é? Mas é de facto uma boa. Se seguirmos aquela linha de raciocínio de que os homens da casa ganham os Champions, isto é uma boa linha de raciocínio, e o Ronald Koeman pode de facto ter sucesso. Mas lá está, ele está no meio do caos, no meio de uma situação muito problemática, em que a própria estrela da equipa já disse que não, em princípio não continuará na próxima época, por isso não vai ter as facilidades, entre aspas, que o Guardiola, com o Rijkaard ou com o Luís Henrique tiveram. E também já agora só dizer que no início da sua carreira como treinador, o Koeman ainda passou pelo Barcelona como treinador adjunto e treinador da equipa B. Por isso também pode, ou seja, conhecer se calhar um pouco melhor por ter sido jogador, mas também já saber o que é que os treinadores do Barcelona vivem. E ter essa experiência também pode ser positivo. Sim, por exemplo, exatamente. Sim. Bloco? Bem, eu, à semelhança do Pedro, tenho de sair um pouco em defesa de Setien, porque ele no pouco tempo teve naquelas ruínas, entrar na época, etc. Eu acho que ele até conseguiu instaurar os mínimos bons processos. Lembro-me de ficar bastante impressionado até com algumas jogadas do Barcelona frente ao Nápoles, nos oitavos da Champions. Só que lá está, o que é que faria Setien se tivesse uma época completa? Nunca vamos saber. Em relação ao Valverde, o Rodrigo estava a dizer que o mais mal amado destes três, pronto, o Koeman também ainda não tem tempo suficiente para ser bem ou mal amado. Então vou dizer esses dois, entre o Valverde e o Setien. O Rodrigo tentava dizer que o Setien era o mais mal amado dos dois. Eu discordo totalmente, eu acho que foi o Valverde. O Valverde, até porque, vamos ver isto em perspectiva, o Valverde, em 2 anos consecutivos, vai a uma eliminatória de Champions, ganha a primeira mão com goleada e sofre a goleada na outra. Aliás, para não falar não, esqueçam, do ano anterior foi o Luís Henrique, esqueçam. Esses 2 anos de goleadas foi contra a Roma, que ganha 4-1 em casa, leva 3-0 fora com aquele gol do Manolas. O ano passado, aquela reviravolta aliás, há 2 anos já. E que o Messi já disse que aí foi e começou tudo, depois dessa humilhação frente à Roma. Pois foi. Aliás, o Messi até se não me engano, foi no início da época em que levaram depois os 4 do Liverpool em Anfield. Ele, na apresentação para os adeptos do Barcelona, ele até dizia que eles tinham assuntos inacabados na Champions. Pois, ainda tem. Ainda Continuam a ter. Lá está. E vamos pôr isto em perspectiva. Como é que um treinador que sofre 2 vergonhas europeias após estar a ganhar a primeira mão, ambas por 3? Se bem que na primeira havia gols fora, mas ainda assim é inaceitável. Como é que um treinador se mantém? É porque lá está, como já alguém tinha dito, não me lembro quem, porque era o faz tudo da direção. Porque a direção diz qualquer coisa, ou Valverde, sim. A direção diz outra coisa, sim. Não há resistência, não há luta pelo que é melhor para o plantel, e acho que é isso que o estragou totalmente no Barcelona. Resultou bem aquela primeira época em que, acho que foi na primeira que eles iam sendo campeões invictos, se não me engano, porque acho que ainda tinha lá parte das ideias do Luís Henrique, que esse sim, às vezes, dizia não à direção, dizia não, ou que era necessário dizer não, atenção, não era um contrário da direção. Mas acho que sim, o Valverde, acho que desses dois acho que foi o pior. Setien foi apanhado no meio do fogo, chamaram-no para apagar um fogo, uma bisnaga d'água, ele não conseguiu e uau! E agora vamos ver o Koeman, já falaram nessa questão da identidade que é muito importante, e vamos ver se o Koeman consegue resolver parcialmente, que não vai ser totalmente certeza, esta crise do Barcelona. Eu acho que até sobre isso desculpa, só uma coisa, de ser o men mal amado,
eu acho que o Setien nem teve tempo de ser criticado pelos adeptos, porque ele se entrou em janeiro, a pandemia ali ia começar em março, até maio, as competições europeias a recomeçar em maio. Ele nem teve bem tempo de ser criticado. Agora, o Valverde é 2 épocas consecutivas, e ele já na sua segunda época já estava a ser criticado. Começar a época a ser criticado foi mesmo ali tudo sob pressão que ele trabalhou. Por isso, sim. Bem, vamos a chegar ao final de mais um episódio. Como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, este facto é no mínimo caricato sobre a história do Barcelona, que é, pronto, nós sabemos que os adeptos do Barça têm, aliás, o clube até tem o apelido de culé, certo? Vocês sabem de onde é que vem isso? Esse é um facto incrível, sim. Pronto, estou a ver que o Pedro já sabe. Então, pronto. Essa palavra culé vem do espanhol culo. Vocês sabem o que é que significa culo em espanhol? Sim. Rabiosco. Rabiosco, vamos dizer rabiosco, pronto. E isto porquê? Porque, não sei se ouviram, mas passou agora uma ambulância e também quer saber o facto. Isto porque, no começo da história do Barcelona, os adeptos sentavam-se nas arquibancadas e era sem cobertura, o estádio não tinha cobertura. E era possível que quem passasse pelo estádio visse os adeptos sentados e o que é que via? Os rabioscos. Ok. Portanto ficou chamado os adeptos culé por causa disso. Eu não fazia E eu a pesquisar mínima o facto ideia. encontrei isto e achei hilariante. Acho que tinha de ser. Portanto, o apelido deles ficou imortalizado por isso. Pronto. Exato. Isso pode, aliás, eu soube disso através de um documentário. Acho que posso fazer publicidade ou não? Aqui Sim, à sim, Netflix. Podes, claro. Há um documentário na Netflix que é o Barça Dreams e foi aí que eu tomei conhecimento desse facto, que é muitíssimo curioso e recomendo a toda a gente ver esse documentário, que, para quem quiser saber a história do Barcelona e a forma como se junta à história da cidade é muito, muito interessante. Olha, fica aqui uma boa dica. Fica aqui uma grande... Uma dica cultural, se calhar podemos fazer Exatamente. mais uma rúbrica, não sei. Fica aqui a dica cultural, pronto. É isso mesmo. Muito obrigado, malta, por me terem convidado outra vez. Foi um prazer enorme estar aqui. Nós Obrigado, agradecemos. Estamos a chegar... Chegamos então ao fim de mais um podcast. Eu acredito que as votações para o prémio Pods ainda estão abertas. Ainda estão. Que eu saiba, ainda estão. Portanto, passem por lá, por favor. Votem em nós. Passem pelo Instagram do Pedro, que é de bola, da página dele. Passem também pelo nosso, Spanenka, pelo Twitter, também estamos lá bastante ativos, como o Pedro. E é isto. Se não gostam da plataforma, tem que ser o Spotify, iTunes, o podcast, YouTube, pronto, essas plataformas todas que vocês já. Mas pronto, espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado ao Pedro. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!